Essa semana, enquanto eu olhava o Facebook e vendo algumas fotos de alguns irmãos, eu vi a foto do nosso querido irmão, algumas fotos do nosso irmão Túlio e Karen, que recentemente foram pais da pequena Bianca. Eu percebia quanta alegria, devoção ele demonstrava a ela nas fotos, com beijos e carícias. E por um instante eu pensei sobre quantos beijos, abraços e carícias nós damos a um filho, desde que ele nasce até o momento em que ele se emancipa e sai de casa. Certamente é um número incontável. Me lembrei também quando, semana passada, eu estava deitado na cama com o meu caçula, Azaf, e abraçados, eu dei um beijo e disse: "Eu te amo muito, meu amigão." Ele olhou para mim, sorriu e disse: "Eu também te amo muito você, amigão." E por um instante eu pensei: poxa, que pena que momentos tão preciosos como este ele não irá lembrar, porque está na primeira infância. Assim como Pamela, hoje, com quase 13 anos, ela não se lembra quando ela tinha essa mesma fase e nós devotávamos o mesmo carinho, apreço, beijos e carícias, e Nicole também não lembra. Mas será que a troca de afeto e relacionamento que nós devotamos aos nossos filhos na primeira infância tem alguma influência na vida relacional deles? Um estudo recente da Universidade de Carnegie, do Dr. Ronald Horner, afirma que ser amado ou rejeitado pelos pais afeta a personalidade e desenvolvimento das crianças até a fase adulta. Na prática, queridos, isso significa que as nossas relações na infância, principalmente com os nossos pais ou outras figuras responsáveis, elas moldam as características mais marcantes da nossa personalidade. E é pensando nessa perspectiva de relacionamentos que nós olhamos para a palavra de Deus e continuaremos a nossa série de mensagens da equipe pastoral neste mês, compreendendo que a família, e principalmente a família nuclear, é um lugar de convívio e relacionamentos para a glória de Deus. E eu gostaria de olhar para uma história, como vocês já perceberam, contada para as crianças, de como as relações no lar influenciam a vida de todo e qualquer ser humano. Eu os convido a abrirem as vossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo de número 11, a princípio dos versos 1 a 3. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: "Não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher." Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíram. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de adorar ao Senhor, cultuar, cantar cânticos através do teu Filho Jesus Cristo. E neste momento em que tua palavra foi lida, nós queremos ouvir a tua voz. Tão somente aquilo que o Senhor intentou falar através das Escrituras Sagradas. Fala-nos de modo claro e inconfundível, para o louvor da tua glória. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, desde a nossa primeira mensagem, pensando na família, percebemos como Deus a estabelece, e estabelece princípios de autoridade para ela através de Adão e Eva, a fim de que a família funcionalmente representasse o próprio Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E percebemos como o pecado trouxe distorções e uma corrupção clara a este princípio de autoridade.
Vimos como Deus, ao escolher uma nação, um povo para si, e traz a sua lei, que revela o seu caráter através de Moisés, quando ele repete a lei em Deuteronômio, ele ali estabelece como deveria ser esta relação. Uma expressão de devoção, de amor, de gratidão, fazendo com que Deus fosse priorizado e fazendo com que estes pais, jovens que estavam prestes a entrar na terra de Canaã, agora ensinassem aos seus filhos a palavra, discipulassem e mentoreassem os seus filhos. É exatamente neste período de transição, quando Josué entra na terra, conquista a terra, que os israelitas se encontram após este período no livro de Juízes. O povo não ouvira o que o Senhor dissera. E quando nós olhamos para o último versículo do livro de Juízes, nós encontramos o retrato claro de como a nação e, consequentemente, as famílias de Israel se encontravam. Quando no capítulo 21, no verso 25, o texto sagrado nos diz que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Cada um seguia o seu próprio coração, a sua própria ética, a sua própria moralidade, e havia se afastado dos princípios do Senhor. O povo estava perdido. É neste período que surgem juízes. É importante mencionarmos que os juízes, eles não governavam sobre toda a nação de Israel, mas eles exerciam governos em algumas regiões específicas da nação. Há uma discordância sobre o período. Alguns escritores acham que foi 1.300 anos antes de Cristo. A maioria concorda que foi entre 1.000 a 600 anos antes de Cristo que os juízes surgiram e exerceram a sua influência. E é nesse cenário de abandono aos princípios da família, da autoridade da família, da lei que o Senhor estabelecera para a família, que nós encontramos a família deste homem chamado Gileade. Nos lembramos que Deus havia estabelecido uma relação monogâmica, onde um homem teria uma única mulher, mas Israel, por influência dos outros povos, além de praticar poligamia, ainda como uma concessão do Senhor, também se envolvera com prostituição. E este homem, Gileade, se prostitui, mesmo tendo uma esposa, e como fruto desta relação pecaminosa, nasce um menino. O nome desse menino era Jefté, que significa em hebraico aquele que abre. Este homem que, sendo filho de uma meretriz, é colocado agora dentro da casa do próprio Gileade, com a esposa dele e com os filhos do casamento. Então, irmãos, pensem por um momento neste cenário e tentem imaginar como estava a situação de Israel e dessa família. E é dessa história que eu gostaria de trazer, de um modo breve, algumas implicações da dinâmica relacional de cada família. Implicações da dinâmica relacional de cada família, olhando especificamente para a família de Gileade e Jefté. E nós percebemos nessa história, em primeiro lugar, que a qualidade relacional da família é algo essencial na formação de todo e qualquer ser humano. A qualidade das relações que temos no nosso lar é essencial na formação do caráter e personalidade de todo e qualquer ser humano. Como missionário, visitando vários lugares, países e culturas, fica muito claro na experiência, quando eu chegava, que todos os povos que vivem próximos aos trópicos, eles são povos ou comunidades mais calorosas afetivamente. São pessoas mais dadas, como falamos no nosso português simplório. Mas mesmo aquelas culturas mais fechadas, como europeus ou alguns asiáticos, a exemplo dos japoneses, eles têm uma necessidade relacional que é intrínseco ao ser humano, pelo fato de Deus ter nos criado seres relacionais e para relacionamentos significativos.
Então não importa de que família você tenha vindo, não importa a influência, quer europeia, quer africana, norte-americana, todo ser humano, ele precisa de relacionamentos significativos, e estes relacionamentos irão influenciar na formação do seu caráter e da sua personalidade. Isso é um fato na vida de Jefté. Nós já encontramos aqui o cenário onde filho de uma prostituta, criado numa família desfuncional, onde princípios de autoridade não foram respeitados, as consequências no relacionamento ou nos relacionamentos no cotidiano foram inevitáveis. O texto sagrado nos mostra que após ele crescer, nós não temos o detalhamento da dinâmica da sua relação com os seus irmãos na primeira infância, segunda infância, adolescência, mas o que fica muito claro é que quando ele se torna adulto, e os seus irmãos também, e os comentaristas concordam que provavelmente Gileade já havia morrido, os seus irmãos subitamente dizem: olha, você não participará da nossa herança. E impiedosamente expulsam o seu irmão. O que nos traz uma tranquilidade em afirmar que a relação fora conflituosa desde os primórdios. Afinal de contas, nesta época não existia exame de DNA. Então, quantas piadas ele pode ter ouvido na sua infância ao dizer: quem garante que de fato você é filho do nosso Pai? Que nos assegura que você, um bastardo, tenha parte na nossa herança? E estes conflitos crescentes se tornaram uma realidade e certamente marcaram a vida deste menino, a ponto de quando ele cresce, os seus irmãos agora levam a cabo a rejeição que eles traziam em seu coração. Estes conflitos entre irmãos e famílias disfuncionais é uma marca muito clara desde os patriarcas, como nós já encontramos aqui em outros momentos, que quando a autoridade é desrespeitada, é difícil termos qualidade relacional, amor, afeto, afeição, equilíbrio nas relações. Encontramos isso desde Abraão, quando tem um filho com uma serva, Ismael, e o filho da promessa, Isaque, nasce, conflito surge entre a mulher, a concubina, a rejeição de Ismael, a expulsão de Ismael, Isaque permanecendo, e isso é replicado na vida de Isaque. Isaque tem os seus filhos, Jacó e Esaú. A predileção, como o reverendo Vandir pregou há pouco tempo, de Isaque por Esaú e de Rebeca por Jacó, faz com que conflitos surjam na família e os relacionamentos, eles simplesmente se desintegram. Jacó replica este comportamento na vida dos seus filhos, em sua predileção por José. Observem então, irmãos, que quando nós olhamos para a família da aliança e pensamos na nossa própria família, de como nós nos relacionamos, de como nós damos e recebemos carinho, isso não é apenas uma questão de nos sentirmos bem ou de externarmos as nossas emoções, mas precisamos nos lembrar que essa troca de afeição, de diálogo e de relacionamento é responsável por formatar o caráter dos nossos filhos. É responsável por moldar a personalidade que eles possuem. E tantas vezes, mergulhados em tantas responsabilidades, com uma agenda impraticável, estamos tão cansados, que às vezes nos esquecemos desta parte essencial de estar presente. Não podemos afirmar se Gileade, ele tentou suprir a rejeição que os irmãos de Jefté aplicaram sobre o seu filho. O texto não nos dá esta informação, mas fato é, irmãos, que este menino cresceu em uma família onde a rejeição foi uma marca maior. E é interessante que o texto, se você olhar novamente para o versículo 1, marca uma qualidade que ele possuía.
quando diz: era então Jefté o gileadita, homem o quê? Homem valente. Nós não sabemos se isso era uma dotação natural que Deus o dera, ou se essa própria valentia fora um mecanismo de defesa que ele construiu ao longo da sua vida. Desde a rejeição por ser filho de uma prostituta, por não ser igual aos seus irmãos, por ser expulso da sua casa e ser entregue ao mundo, certamente como um mecanismo de defesa ele não poderia ser uma pessoa fraca, porque seria tragada. A verdade é, irmãos, que tudo isso agora é canalizado de um modo negativo, porque a parte final do versículo 3 nos mostra que quando Jefté foge da presença de seus irmãos, ele habita na terra de Tobi, e o que é que o texto diz? Vamos ler juntos a última sentença: e homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíram. A atenção que os seus pais não lhe deram, a atenção relacional que os seus irmãos não deram, muito pelo contrário, rejeitar agora ele encontra no pior tipo de companhia. Homens levianos, de um caráter corrompido, com uma ética contrária ao Deus de Israel, que certamente influenciaram a Jefté em sua conduta, em sua prática, em sua adoração. E nós aprendemos uma lição tão preciosa, irmãos, que neste mundo de workaholics, pessoas viciadas em trabalhos, em conquistas, onde nós não temos tempo para parar e olhar nos olhos uns dos outros, porque tantas vezes quando chegamos em casa, estamos cansados, deitamos na poltrona, no sofá, pegamos o nosso tablet, pegamos o nosso smartphone e às vezes conversamos de modo limitado, digitando ou falando com outras pessoas. E a atenção que nós não damos uns aos outros, no diálogo, no relacionamento, na troca de afeição, tantas vezes nos é oferecido não apenas aos filhos, mas aos cônjuges, aos pais lá fora, e da pior maneira. Essa é uma das razões também pelas quais o adultério entra em muitas casas. Não porque a mulher é a mais leviana de todas, ou o homem é o mais lascivo, mas porque carências relacionais de convívio tantas vezes não são supridas dentro do próprio lar, e nós precisamos entender que o bem mais precioso que Deus nos deu para expressar a riqueza relacional do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, é a nossa família nuclear. Assim como o Pai disse audivelmente quando Cristo começa o seu ministério, e num outro momento, na transfiguração, quando uma voz brada do céu e diz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Esta realidade relacional do Deus Pai com o Filho deve ser uma característica em nós, nos nossos relacionamentos e convívios no lar. Por mais que o pecado torne isso difícil e desafiador, é no lar onde nós devemos devotar nossa maior atenção, nosso maior diálogo, nosso maior tempo de qualidade nas afeições. Jefté não teve isso. Isso trouxe implicações terríveis em quem ele se tornou. Uma segunda verdade que eu encontro nesse texto, irmãos, que expressa algumas implicações da dinâmica relacional de cada família, é que quando existe a falta de relacionamentos significativos no nosso lar, nós podemos ter uma compreensão distorcida do verdadeiro propósito de existência. Quando nós não nos relacionamos de modo saudável, como família em nosso lar, a nossa perspectiva de vida, a nossa cosmovisão, a visão de mundo, ela se torna corrompida, distorcida. Porque quando olhamos para Jefté, a despeito de uma história triste, o Deus de Israel era um Deus de graça desde o Antigo Testamento, como for um Deus de graça na vida de Davi. Muitos fazem uma
correlação entre a história de Jefté e a história de Davi. Assim como Jefté fora rejeitado pelos seus irmãos, Davi fora rejeitado e perseguido por Saul. Jefté encontra amparo em homens levianos, Davi também encontra amparo em homens levianos. Só que uma grande diferença é que, à semelhança de um outro rei, chamado rei Saul, Jefté não compreendeu devidamente o porquê ele existia, qual era o propósito da sua vida e daquilo que ele deveria fazer. E a sua formação familiar teve uma influência direta nisso. Alguns anos se passam, quando você olha para o versículo 4, ainda no capítulo 11, olha o que o texto nos diz. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar quem? Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Pausa. Como alguns diriam, o mundo dá voltas. Uau! Jefté, o rejeitado. Jefté, o filho de uma prostituta. Depois de alguns anos, agora é procurado por quem? Pelos anciãos de Gileade, pelos líderes do seu clã, daqueles que disseram: olha, vai embora daqui porque você não tem herança conosco. Você, Jefté, era um homem valente, ter se juntado com homens levianos, certamente ele viveu muitas experiências que o texto não nos relata, mas que trouxe sobre ele a fama de um homem aguerrido, a fama de um homem valente e que lutava e conquistava. E agora os filhos de Gileade, de modo pragmático, numa perspectiva simplesmente funcional ou pragmática das relações, procuram Jefté. Não por quem ele era, mas pelo que ele poderia oferecer. Não é assim que a maioria dos relacionamentos dos nossos dias funcionam? Onde as pessoas se relacionam umas com as outras, não por quem elas são, mas pelos benefícios que elas podem extrair dessas. Assim foram os anciãos procurar Jefté, e diz: olha, vem ser nosso chefe. O original hebraico diz que eles estavam chamando Jefté para ser o comandante do exército, daquele que iria lutar contra os filhos de Amon. Israel tinha 2 inimigos, neste período Amon, poucos anos depois, eles lutariam contra os filisteus, mais conhecidos. E agora, Jefté não enxerga isso como sendo um propósito de Deus, uma dotação de Deus, uma vocação de Deus. A falta de relacionamentos significativos faz com que Jefté enxergue a sua vida e as oportunidades que surgem simplesmente como um meio de autopromoção, como um meio de se obter poder, de se obter glória, como um meio de rever aquilo que ele havia perdido. Olha o que o texto nos diz no versículo de número 7. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Percebam que os anos haviam se passado, mas Jefté não havia esquecido. Ele guardava em seu coração e em suas memórias todo o mal que ele sofrera. Há quem diga que perdoar é esquecer, o que não é verdade. Nós não esquecemos do que vivemos, não esquecemos a nossa história, mas como diz o Dr. Heber Campos, perdoar é assumir o prejuízo. E o texto nos indica que Jefté não havia superado estes traumas e esta rejeição relacional, e agora, quando a oportunidade surge, ele diz: olha, vocês querem se aproveitar, mas vejam a proposta dos anciãos no versículo de número 8. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo, torna-nos a ti, vem pois conosco, e combate contra os filhos de Amon.
e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Como já disse, eles oferecem a Jefté se tornar um comandante que iria conduzir o exército na conquista. Mas no original, para a palavra cabeça, Jefté pede para ser o líder de todo o clã. Ele queria agora, em um revanchismo, ser o líder maior e supremo sobre aqueles que o rejeitaram, sobre aqueles que tomaram a sua herança, sobre aquele que o trouxera tantos danos. E daí, irmãos, é tão triste quando alguém conduz as suas escolhas e a sua vida profissional, ou a sua vida como um todo, movido por um sentimento de amargura, de revolta, de devolução, de revanchismo, e não por um senso de propósito. Quando nós entendemos que Deus nos cria para o louvor da sua glória, quando entendemos que quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazê-lo para a glória de Deus. Percebemos que este homem, por não ter relacionamentos significativos, ele não compreende isso. Ele tem oportunidades, mas ele não tem uma perspectiva ou uma motivação correta para as oportunidades que surgem em sua vida, por melhores que elas fossem. Isso nos mostra, irmãos, quão importante é termos um lar sólido, onde nós trocamos afeições, damos e recebemos amor, superamos conflitos, superamos dificuldades, perdoamos e somos perdoados, porque isso nos ajuda a enxergar a vida quando saímos da nossa casa e entendermos cada das oportunidades, ou cada uma das oportunidades, como propósitos que Deus está colocando diante de nós. Jefté não pôde ter essa percepção, mas o pior de tudo, irmãos, quando nós olhamos para essa família, em seus relacionamentos, nós percebemos que a dinâmica relacional da família de Gileade trouxe feridas que privaram este homem de contemplar a graça de Deus manifesta em sua vida. A falta de qualidade relacional em nossos lares pode nos privar ou obscurecer a graça de Deus manifesta em nosso cotidiano. Olha só, nós nos deparamos agora com a cena mais triste na vida deste homem. Ele assume o comando, ele está prestes a combater com Amon, ele tenta negociar com os amonitas, mas agora ele está em direção à batalha, onde o Senhor traria plena vitória. Mas olha o que é que o texto sagrado diz a partir do verso 29 em diante. Capítulo 11, verso 29. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles. Vamos ler juntos essa parte final? E o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Observem, este os derrotou
desde Aroé até as proximidades de Mirite, 20 cidades ao todo, até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças. E era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses, então se foi ela com as suas companheiras e chorou sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Que tristeza, irmãos. Observem, a habitação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela era distinta da dinâmica da igreja neotestamentária. O Espírito de Deus vinha pontualmente sobre alguns que tinham ofícios de sacerdote, profetas e reis, ou até alguns artífices na construção do tabernáculo, para dar a estes habilidade de exercer a tarefa que o Senhor os chamara. No livro de Juízes fica muito claro que quando estes juízes estavam prestes a comandar a nação numa batalha, o Espírito do Senhor se apossava e eles saíam uma guerra, como Sansão, que com uma queixada de jumento matou quantos? 1000 homens. Então, nessa dinâmica, irmãos, mesmo com todo o histórico familiar catastrófico, Deus, em sua graça, escolhe a Jefté para conduzir a nação na libertação contra os filhos de Amon. Mesmo com as motivações mais equivocadas e com um senso de propósito deturpado, o Senhor estava com ele. E o texto deixa claro, no verso 29, que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Israel deveria compreender desde o início, e o Senhor deixou muito claro no livro de Deuteronômio, que a posse da terra não era por mérito, não era por bondade, mas era por graça e benevolência, e porque o Senhor estava expulsando as nações pagãs daquela terra. Era um juízo de Deus sobre as outras nações. Contudo, a corrupção da fé da nação de Israel, onde cada um fazia o que dava no seu próprio coração ou na mente, era um reflexo da corrupção da fé na família. Era um reflexo da pobreza relacional com Deus e uns com os outros, a ponto de Jefté não conseguir entender que essas conquistas eram fruto da graça, era um favor imerecido, não era mérito pessoal. Talvez por toda a rejeição que sofrera, ele guardou em seu coração muito tempo que tudo que ele conquistou era com muito esforço. Que tudo que ele conseguiu foi porque ele lutou muito. Que tudo que ele alcançara é porque ele era um homem valente. Que se ele não fizesse por ele, ninguém o faria. E agora, quando ele está prestes a simplesmente vencer, ele faz um voto de tolo. Alguns comentaristas dizem que o voto não foi para sacrificar a filha, mas para que a filha não casasse e fosse separada para o Senhor. Outros dizem que era um voto de sacrificar um animal, e assim um animal doméstico que viesse. Mas diante de toda essa discussão,
a maioria dos comentaristas concordam que foi um voto de sacrifício humano, o que era uma prática inaceitável em Israel. Em momento algum o Senhor requereu sacrifício humano. Isso era uma prática de algumas nações pagãs ao redor de Israel, o que nos aponta que esses homens levianos com os quais Jefté convivera, distorceu a sua percepção de quem é Deus, de como se relacionar com Ele e de como este Deus age em nossas vidas. E agora Jefté, de um modo equivocado, diz: Senhor, se Tu me deres, eu sacrifico a primeira pessoa. Ele não enxergava a graça. E daí, irmãos, algo terrível acontece. Um homem de uma história familiar tão catastrófica tem agora a sua própria família nuclear, com uma única filha, e quem vem ao seu encontro, essa única filha. Ela vem ao seu encontro. O Senhor já havia dado vitória sobre Israel, mas Jefté e a nação não atentara para a admoestação que o Senhor havia feito. Se vocês puderem abrir em Deuteronômio 8, verso 17, veja o que o Senhor havia dito à nação antes deles conquistarem a terra. Deuteronômio 8, 17. Veja que o Senhor diz, a partir do versículo 11, irmãos: guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiverdes fartos, depois de haverdes edificado boas casas, morado nelas, depois de se multiplicarem os seus gados, os seus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 16, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer o bem. Vamos ler juntos o 17? Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Era exatamente este perigo da meritocracia que o Senhor advertira a Israel, que Jefté não observou. Os problemas relacionais que este homem tinha na formação do seu caráter contribuíram para que ele não compreendesse e enxergasse a graça de Deus em sua vida. Ou seja, irmãos, por melhores que sejamos, por mais dedicados, por mais sublimes que sejamos como pais, mães, maridos, esposas, filhos, trabalhadores, tudo que provamos em nossa vida é fruto da graça de Deus. É fruto da bondade, de um favor imerecido. Se temos uma família estruturada, se temos filhos obedientes, não é porque nós acertamos e somos os melhores, não, é porque a graciosa mão de Deus está sobre nós, nos dando força para ensinar, para instruir, para exemplificar, para amar, para receber amor e para que os nossos filhos assimilem isso. Precisamos entender que a família da aliança, ela não existe à parte da graça de Deus. Jefté não compreende isso. E o falso conceito de meritocracia faz com que ele destrua a sua própria família num voto tolo, contrário à própria instrução que o Senhor dera. E agora, a sua filha chora por 2 meses, a sua virgindade. E que loucura! Os sacerdotes que não deveriam ter permitido tal mal, aparentemente não fazem nada, absolutamente nada. E o texto sagrado nos diz que, ao fim dos 2 meses, verso 39 do capítulo 11 de Juízes, tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo
o voto por ele proferido. E assim, ela jamais foi possuída por varão. E aí veio o costume em Israel, de todos os anos, as mulheres chorarem a memória da filha de Jefté. Talvez você me pergunte, pastor, em que essa história nos traz esperança numa perspectiva relacional? Onde um homem que teve sucesso em sua carreira militar, sucesso como um juiz, mas uma vida familiar tão destroçada do início ao fim, desde uma relação ilícita, desde a rejeição dos seus irmãos, a expulsão de uma vida entregue ao mundo, a perda da única filha. Onde nós encontramos esperança? Encontramos no próprio Cristo. Quando olhamos para o livro de Hebreus e percebemos que este homem, com uma história familiar tão triste, está na galeria da fé. Se você abrir a sua Bíblia por um instante em Hebreus, Hebreus capítulo de número 11. Versículo 31 em diante. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Nos chama a atenção, irmãos, como homem de uma história tão improvável e triste, foi colocado como um juiz. E mesmo cometendo alguns erros terríveis em sua dinâmica familiar, ele é mencionado séculos depois como um dos heróis da fé. Sabe por quê? Porque em algum momento, em meio às suas crises e aos fantasmas relacionais que Jefté tinha em seu coração, ele expressou algo muito importante no capítulo 11. Se você voltar a Juízes, para o capítulo 11 e para o verso 27, você observará as palavras de Jefté aos anciãos e líderes de Gileade. Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. Vamos ler juntos essa parte? O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Essa é a única passagem em todo o livro de Juízes, nos 21 capítulos, que Deus é mencionado como juiz. Jefté olha para o Senhor Yahvé, o Senhor de Israel, como justo juiz. Ele coloca em um instante a sua fé e a sua esperança de justiça no Senhor. Mesmo que noutro momento ele tenha vacilado e pensado que teria algum mérito nas conquistas. É nessa perspectiva de justo juiz que Tiago menciona a Jesus, e como último texto, eu gostaria de lhe convidar a abrir em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo de número 5, no versículo 9. Onde Tiago diz: irmãos,
Não vos queixeis uns dos outros. Vamos ler juntos? Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Tiago, ele traz uma cristologia diferente. Enquanto Paulo coloca Cristo como Redentor, Tiago apresenta Cristo majoritariamente como o justo juiz, aquele que julga. É por isso que Jefté poderia ter esperança de salvação, e poderia ter olhado para Deus como o justo juiz de suas relações. Irmãos, não existe lugar melhor para se conhecer a graça de Cristo do que o lar, do que os nossos relacionamentos. Não existe lugar melhor para exemplificarmos aos nossos filhos o que é graça, quando nós os amamos incondicionalmente. Principalmente quando amamos o nosso cônjuge incondicionalmente, sem a ideia de mérito, de devolutiva, de merecimento. É quando os nossos filhos veem isso em nossos casamentos, é quando nós exemplificamos isso na vida dos nossos filhos, para com os nossos pais, que amamos na perspectiva da graça, que a graça é exercitada e pode alcançar e desaguar na vida dos nossos filhos, cônjuges, pais, nas mais diversas esferas. Como andam os nossos relacionamentos? Jefté poderia ter olhado para este Deus como um justo juiz, para vencer os seus traumas. No início dessa mensagem, eu falei da importância do carinho, do afeto, do apreço, das carícias que recebemos em nossa primeira infância, e o quanto isso pode ser determinante na formação do nosso caráter e da nossa personalidade. Há 20 anos atrás eu conheci um irmão no seminário com uma história muito parecida com a de Jefté. Ele também era filho de uma meretriz. O seu pai, um homem que tinha um problema com álcool, de uma família de certa estabilidade, se envolveu com essa meretriz e, como fruto desta relação, ele nasceu. E ele conta que ele não entendia as suas primeiras memórias. Ele era criado em uma casa de prostitutas, onde as prostitutas viviam juntas ali e criavam alguns dos seus filhos. Ele disse que não entendia porque que as mães saíam e todas aquelas crianças ficavam num lugar, num cômodo, passando fome, necessidade, não tendo o que comer direito. Ele disse que a primeira vez que entrou num banheiro bem estruturado, organizado, foi aos 8 anos de idade. Ele disse que ficou ali uma meia hora, admirando aquele banheiro. Mas aos 8 anos, ele conheceu a graça de Cristo, quando Deus coloca pais adotivos em sua vida. E ele é alcançado pelo Senhor. E as feridas em Cristo começam a ser tratadas. E hoje, esse irmão é um ministro de Deus, um pregador da palavra, assim como eu sou, casado, com filhos, e constrói a sua própria história familiar de amor e afeto, rompendo os traumas do passado, as feridas, as marcas e todas as consequências. Cada um aqui tem uma história diferente. Talvez você não tenha a oportunidade de voltar e reconstruir a vida relacional no lar, mas em Cristo, por sua graça, você pode romper, colocando a esperança nele. Eu queria que nós orássemos juntos. Por um instante, feche os seus olhos. E pensando numa história tão extrema e triste como a de Jefté, nós olhemos para a nossa própria família
Olhemos para a nossa dinâmica relacional. E como diz um texto da Verônica Schoftstall, chamado After a While, onde ela diz, depois de um tempo, você percebe que tem muito mais dos seus pais em você do que você imaginava ter. Tente pensar como nós damos e recebemos carinho, como nós nos relacionamos, o quanto disso é um reflexo da palavra de Deus, ou o quanto disso é uma herança que trazemos da nossa história, e que em Cristo nós podemos romper com ela, e ter relacionamentos significativos para a glória de Deus.